presidente está de parabéns, viu? E a ascensão política do governador Tarcísio de Freitas aconteceu a partir do seu trabalho no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. Elogiado por diversas instâncias do setor privado pela celeridade com que conduziu obras e concessões. Com esse background, era de se esperar uma certa pressão por privatizações, especialmente de uma companhia de economia mista em um setor aquecido, como é o caso da Sabesp. Uma matéria no jornal O Imparcial desta semana trouxe o posicionamento contrário à privatização do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio do seu presidente, José Antônio Fagian, que esteve por passagem aqui em nossa cidade. Em nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos esclarece que o projeto qualificado no PPI-SP, que é o Programa de Parcelamento Incentivado para a Desestatização da Companhia, ainda será objeto de estudos técnicos e só após este processo as tratativas para uma nova gestão serão implementadas. Em texto publicado pela Folha Press, o governador Tarcísio afirmou que considera viável vender a Sabesp até o final de 2024 e o modelo, a seu ver, deve ser parecido ou com o da Eletrobras, mais pulverizado, em detrimento do usado pelo governo do Rio de Janeiro para privatizar a SEDAI. Segundo o governador, os estudos para a privatização serão iniciados já e o dinheiro arrecadado deve ser mantido no próprio setor para investimentos e ampliação da cobertura. E olha só, segundo a ONU, 26% da população mundial, o equivalente a 2 bilhões de pessoas, não contam com acesso seguro à água potável. Quando se trata de saneamento, a situação é ainda pior. Mais de 3,6 bilhões de pessoas, quase metade dos humanos do planeta, carecem de tratamento adequado de seus excrementos, o que agrava outro problema urgente em se tratando de água e poluição, um dos catalisadores da endemia de falta d'água. Pois é, a gente sabe que saúde está ligada diretamente à questão da infraestrutura de água e esgoto. Nós tivemos aí a aprovação pelo presidente Jair Bolsonaro da questão do saneamento básico. Marco do saneamento básico. E o Lula está querendo destruir o marco do saneamento básico. E ao contrário, né? Entre o Lula querer alguma coisa e conseguir, a distância é bem grande. Pode? Eu só fico contente que a matéria trouxe aqui que foi só uma passagem, né, do sindicalista, né? Vocês imaginam se ele resolve residir imprudente. Bom, gente, eu tenho algumas ressalvas aqui para fazer a respeito da privatização da Eletrobras. Nós temos 3 pontos sensíveis ali na privatização que muitos economistas dizem que a longo prazo, a médio e longo prazo, nós teremos problemas na nossa taxa de energia elétrica. Tá? Bom, qual que é a principal razão de nós privatizarmos alguma coisa? Primeiro, nós temos que ter ali a redução das tarifas. Segundo, a eficiência, no caso aqui, energética ou a eficiência no tratamento de esgoto, distribuição de água. E o terceiro, que acho que é importantíssimo também, que é a parte de nós termos o fim das interferências políticas nas empresas estatais. Eu, como sendo uma pessoa de visão liberal, eu acho que o governo não tem que administrar empresa nenhuma. Zero de administração de empresas. Tá? E administrar o quê? Administrar os recursos, né, os impostos colhidos dessas empresas. Mas o que nós, infelizmente no Brasil, como nós temos aí um país continental, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Quando nós privatizamos a Eletrobras, nós criamos ali dentro 3 problemas muito sérios. Primeiro, a criação aquelas termoelétricas no Nordeste, a gás, sendo que ali não tem gás. Então, como é que o gás chegará lá? Tudo via duto. Quanto que custará isso aí? Custa muito caro fazer um duto de gás para levar isso aí para lá. Segundo ponto, nós temos uma questão ligada à divisão das empresas, né? Que nós perderemos aqui, no caso, uma coisa que é o valor da taxa pública, ela é distribuída. Então, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, terminará. Então, isso também pode levar aí, é como se fosse a energia elétrica voltar a ser como combustível, o mercado que regula.
Então isso aí também é uma questão que tem que ser discutida. E o terceiro ponto é a questões aí do interesse das empresas. Por quê? É diferente você ter uma empresa de distribuição aqui no Sul, onde grande parte dos recursos estão, e você ter ali no Norte e Nordeste. Quem que pegará aquilo lá? Então, essas questões todas aí que foram discutidas por alguns economistas, a médio e longo prazo, falam que a privatização da Eletrobras, nesse modelo que foi feito, pode gerar problema. Agora, imagina, nós sempre falamos o seguinte, mas nós privatizamos o telefone e deu certo. Mas telefone é diferente. Privatizar a distribuição de energia elétrica, privatizar a água, e nós temos um problema ainda maior. Se nós, por exemplo, no futuro tivermos as nossas fontes aqui, por exemplo, o Rio do Peixe, o Rio Santo Anastácio, ou algum outro mais aqui perto que seque, nós vamos buscar água da onde? Será que a empresa fará os investimentos corretos? Então, esse caso é muito sensível, precisa ser muito bem discutido, porque se nós criarmos um problema com relação a esse tipo de coisa, o Adilson foi na colocação que ele fez aqui, principalmente da questão sanitária, que foi criado, né, o marco sanitário, o tratamento de esgoto, o tratamento dos nossos rejeitos está ligado diretamente à saúde. Então, é por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado com a privatização da Sabesp para nós não gerarmos aí um problema maior ainda do que nós já temos. Agora, Jesse, só um detalhe. A privatização, eu tenho a seguinte visão. Você coloca que a água é uma situação diferente, energia também. Mas quando você tira as coisas do governo que administra, a tendência eu vejo de melhora. Não tem de mais capacidade, alguma. De mais organização. Vejam as rodovias. Se nós tivéssemos... São coisas diferentes, você foi feliz na sua colocação. Mas as rodovias, aquelas que fazem parte de um estado, são péssimas, mal conduzidas, né? E quando a gente tem a privatização, nós temos o custo, né? Que a gente fala, mas todo mundo fala, mas pelo menos temos segurança, né? Então, dessa vez, eu sei da importância e tudo mais. Quem está funcionário da Sabesp fica preocupado, como também foi dos bancos também, né? Também. Aquela situação nossa caixa, nosso banco, que era do Estado, Banespa e tudo mais. Mas eu acho que talvez a tendência seja de uma administração... Não, foi por isso que eu disse. Eu sou 100% a favor de que o governo administre porcaria nenhuma. Parar com esse negócio de ficar tendo emissora de televisão, parar de ficar tentando em algumas situações. Agora, nesse caso da Sabesp, tanto da Eletrobras também, o governo não saiu totalmente. Perfeito. Ela ainda tem ali uma participação, tem direito a veto, tem direito a voto. Então, esse ponto é importante que seja pelo menos isso mantido. Fiscalizador. Justamente, porque ele ele não entra na parte da administração, mas ele entra nos vetos. Ele entra ali com os conselheiros indicados pelo governo, pelo menos isso, para fazer ali uma contrapartida. Por isso que eu falo, gente, privatizar é algo extremamente importante para o Brasil. Passarmos tudo para a administração, mas que seja montado de uma maneira que outros países fizeram isso e deram certo. Quantas petrolíferas vocês acham que tem nos Estados Unidos? Muitas. Um monte. Muitas. Um monte. Da última vez eram quase 40. Muitas. Disputando ali um mercado, cara, um mercado que é bilionário. Por quê? Porque a coisa foi feita da maneira correta. Todo mundo trabalha, ninguém usurpa ali da formação de quartel, outra desgraça que nós temos nesse país aqui, que só de quartel não, de cartéis, né? Desculpa aí, a formação de cartéis, né? Agora, para isso, tem que fazer da forma correta. Nem que dure um pouquinho mais de tempo, por um estudo bem feito, isso o governo estadual tem capacidade de fazer, para que a coisa realmente reverta em benefício nosso, não em benefício dos outros.